Queridos, eu quero falar nessa noite sobre coração. E o título dessa mensagem é Como eu sou do interior, e lá no interior não tem CAT scan ainda, então nós vamos fazer um eletrocardiograma do nosso coração. Amém? Espiritual. Quantos querem nessa noite? Que o Espírito Santo de Deus faça isso com cada um de nós. Observando na palavra de Deus, Deus dá uma importância incrível para o coração. Existem mais de 1006 versículos na Bíblia, entre Novo e Velho Testamento, que falam a palavra coração. Desses 1006 versículos, pelo menos 300 deles, Deus dá uma ordem direta de como deve ser o nosso coração. Então, eu acho que não é assunto que a gente pode ficar muito tempo sem pregar. Amém? E se eu te perguntar hoje, como está o seu coração? Qual a resposta que você me dá? Nós vimos que sexta-feira o Glauber citou um texto aqui de Deuteronômio 8, né, que eu gosto muito. Ele fala que às vezes Deus nos leva para o deserto para testar o nosso coração, para provar o nosso coração. Foi assim que ele fez com o povo de Israel. Mas, especificamente, quando nós queremos ver como está o nosso coração físico, nós vamos no hospital e nós fazemos um exame. Não é verdade? Porque nós não temos condição de saber como está o coração de alguém. Por mais que a gente pense que a gente sabe, por mais que nós pensamos conhecer alguém, a palavra de Deus diz que somente o Senhor conhece o coração. E a minha oração nessa noite é para que, como Deus tem feito comigo desde ontem para cá, Deus faça com cada um de vocês. Continue fazendo comigo e com cada um de nós. Que Deus possa, nessa noite, fotografar o nosso próprio coração e nos mostrar. Amém? A palavra de Deus dá imensa importância para o coração. Provérbios 4, 23 é um versículo que todo jovem deveria saber, memorizado. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Salmo 51, 17, Davi diz assim: sacrifício agradável ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. Jeremias 29, 3 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Provérbios, se puder procurar para mim, pastor, eu não anotei a referência. Provérbios diz assim que o ouro é provado pelo fogo, a prata é provada pelo buril, mas o Senhor prova o coração do homem. Amém? Então nós podemos ver que Deus dá uma importância imensa para o coração. Mas por que essa importância? Alguém sabe me dizer? Alguém quer se aventurar? Nós somos poucas pessoas, vocês podem participar. Porque do coração procede as fontes da vida. Toda atitude do homem, errada ou certa. Obrigada. Provérbios 17, 3, para quem está anotando. Eu vou anotar no cantinho aqui. Toda atitude do homem provém do coração. Seja ela certa ou seja ela errada. Em Mateus 6, se eu não me engano, 21, Jesus diz que adultério, paixões, pecados, concupiscências, elas partem do coração do homem. Quando eu li isso, eu pensei assim, sério? Eu pensei que isso partisse da carne, da concupiscência da carne. Mas Jesus diz que parte do coração. E quando eu li esse versículo pela primeira vez e eu pude entendê-lo, eu comecei a prestar mais atenção no coração. E eu pude perceber que é de lá que saem as piores coisas. Saem as melhores, mas também saem as piores. E a gente cresce ouvindo desde criança assim, fulano tem um coração bom, não é? Ah, aquele menino ele só é ruim para ele mesmo. Mas ele tem um coração bom, ele é bom para os outros. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi de mim.
Ela é muito boazinha, o coração dela é bom, ela só é ruim para ela mesma. Está destruindo a vida dela. Quantos já ouviram isso de si mesmo? Eu já ouvi isso de tantas pessoas. Olha, aquele menino lá, ele faz tudo errado. Mas ele tem um coração bom. Tem um coração bom, mas não é convertido. Porque se tivesse convertido, não faria tudo errado. Amém? Coração convertido não faz tudo errado. A gente vai ver isso de agora em diante. Mas é interessante que parece que Deus tem um mistério com algumas pessoas. Vocês já perceberam isso? Parece que Deus tem filho preferido. Quantos aqui já pensaram que Deus tem filho preferido? Todos nós somos. Ele preferiu cada um de nós. Ele preferiu de tal maneira que se tivesse só você no mundo, ele teria vindo e morrido por você. Ele não teria dado um jeitinho, limpado você. Teria sido morte e morte de cruz. Com todas as tribulações que ele passou, ele passaria de novo. Somente por você. Somente por mim. Eu não sei se você pensa que você merece, mas eu tenho certeza absoluta que eu não mereço. Amém, queridos? Mas ele faria tudo de novo. Mas nós podemos observar durante a nossa vida cristã que parece que Deus segura o juízo sobre a vida de algumas pessoas. Vocês já pensaram? Tem um salmo que Asaf fala assim: se eu só pensasse em fazer aquilo, o Senhor já teria me consumido. Não é? Sabe aquela pessoa assim que nunca faz coisa errada, mas no dia que ela faz, pum, todo mundo fica sabendo? Não é seu caso, Rafael. Todo mundo fica sabendo. Mas parece que tem pessoas que Deus vai dando corda. Vocês já perceberam isso? E a gente, nós somos os justiceiros de plantão, né? Cada um de nós temos uma espada desembainhada de fogo cortante, que eu podia dizer que ela não está na mão, ela está aqui no centro do rosto, né? E essa espada desembainhada de fogo cortante, ela vai... Ah, se eu fosse Deus, o fulano estava feito. Se fosse eu, é ou não é? Quantos já pensou assim? Quantos? Fala a verdade. Quantos aqui já pensaram assim, ó? Deus devia pegar o fulano e... Não já? A gente já pensou. Ah, se Deus pegasse a fulana, aquela lá merece uma pisada de Deus, né? Já pensou se a gente fosse conselheiro do Senhor? Ainda bem que o Romanos fala assim que ninguém é conselheiro do Senhor, né? O máximo, Deus nos ouve quando nós intercedemos. Já parou para pensar nisso? Abraão intercedeu por Ló, Deus ouviu, não foi? E os dois irmãos lá, se eu não me engano, foi João e Tiago. Falou: Senhor, o Senhor quer que manda vir fogo do céu agora, a gente ora e consome esse povo? Ele falou: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Ou seja, o ouvido do Senhor está aberto para a nossa intercessão, pedido de misericórdia. Mas ele está fechado para o nosso clamor de juízo, porque o juízo dele é justo, o nosso não é. E graças a Deus, que senão ia ter gente morrendo tudo quanto é hora. Você já pensou? Quem que nunca pensou: Senhor, mata o fulano na hora da raiva? É sério, é extremo assim. Tem hora que passa um pensamento na cabeça e fala: nossa, de fulano devia nem existir. Mas ainda bem que o Senhor não ouve. Mas nós percebemos que Deus tem um mistério com algumas pessoas. Davi foi um homem imperfeito. Um péssimo pai de família. Adulterou, assassinou. E, no entanto, Deus fala assim: Davi, encontrei Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. É estranho, não é? E é uma palavra que os pastores geralmente ficam assim: não devo levar essa palavra para o púlpito. Porque vai que tem alguém que está morrendo de vontade de pecar e pensa assim: ah, Deus conhece o meu coração. Não é por aí. Amém? Não é por aí. Na verdade, Deus conhece mesmo. E nesse momento já está desaprovado. Mas eu quero falar de algumas verdades sobre o coração. Nós vimos que o coração, ele é o ninho da nossa alma. O que nasce em nós, nasce no nosso coração. Ele é a fonte, ele é o lugar que gera as coisas.
Às vezes, a Bíblia chama a mente do homem de coração. E às vezes chama o coração de mente. Porque é onde nasce todas as coisas, é onde parte o nosso desejo. Seja ele direcionado a Deus, seja ele direcionado à carne, seja ele direcionado ao bem, ou seja ele direcionado ao mal. O coração é a fonte. Fala para o seu irmão, seu coração é a fonte. E dá algumas verdades sobre o coração. A primeira delas que eu quero falar nessa noite é: somente o Senhor conhece o coração. Somente o Senhor. Romanos 8, 27 diz que o Senhor é aquele que sonda os segredos do coração. Salmo 44, 21, para quem está anotando, eu não vou me deter, porque a pastora disse que nós temos que fazer um culto rápido hoje. Amém? E eu estou sendo obediente para eu não ser punida novamente. Então, tá vendo? Não que eu estou querendo manipular vocês contra a pastora, longe de mim, eu nunca faria isso, entendeu? Mas, ô Senhor, sonda-me. Ok. E Salmo 139, 23, Davi diz assim: sonda e conhece o meu coração. Então, só há um que conhece o coração. Juliana e Maurício, quantos anos de casado? 9 anos, convivendo juntos. Né? Trabalham juntos, agora não estão trabalhando sempre juntos, mas sempre juntos. O Maurício pode dizer que ele conhece a Juliana. A Juliana pode dizer que conhece o Maurício. A maioria das reações, um vai conhecer do outro. Mas nenhum dos dois pode dizer assim: eu conheço 100% o coração da minha esposa. Ou ela conhece 100% o coração do marido. Nem aqueles que têm 20, dona Graça e seu Jorge, quantos anos de casado? 17 anos de casado, dona Graça e seu Jorge. 30. Vocês dois. 21. Nem eles podem dizer que conhecem um ao outro 100%. Porque somente o Senhor nos conhece 100%. Queridos, se nós conhecêssemos uns aos outros 100%, não haveria uma palavrinha no nosso dicionário: decepção. Não é? Você só se decepciona com aquilo que você não espera. Não é? Com o que você não sabe que vai acontecer. Se você já sabe, marido, que a sua esposa vai te trair, tem decepção, você já está esperando. Agora, se você conhece, fala assim: nunca ela seria capaz de fazer isso, e ela faz, a decepção é terrível. Vice-versa. Um amigo, uma ovelha, um pastor. Então, nós não podemos dizer que conhecemos o coração de ninguém. Por mais que nós conheçamos, nós não conhecemos 100%. Essa é uma verdade sobre o nosso coração. Amém? Mas a palavra de Deus diz que há 3 coisas que expressam o nosso coração. A primeira delas é, quem diz? A boca. A palavra de Deus diz em Lucas 6, 45, para quem está anotando, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, por mais que você tente esconder o que está aí dentro, o Senhor sabe, dele você não esconde hora nenhuma. Mas a pessoa que está do seu lado, eventualmente, vai descobrir. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu não estou falando de brincadeira. Às vezes nós estamos brincando um com o outro, e o outro chega e fala: a boca fala do que o coração está cheio. Não é isso. Por exemplo, eu não acho que o Rafael é um gordo. De forma alguma. Mas eu brinco com ele assim. Ele tem uma mentalidade, né, Rafael? De gordinho e tudo. É uma coisa assim diferente. Mas quando nós estamos brincando, não quer dizer que nós estamos expressando uma malignidade do coração. Toda vez. Mas às vezes é. Às vezes é. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Teve uma época que a pastora falou assim para mim: eu não aguento mais ver você e o fulano e o ciclano e o beltrano falar de futebol.
Eu fui parar e eu pensei assim, nossa, o Vasco está quase descendo para a segunda divisão, meu coração está cheio de futebol, isso é a verdade. Então eu vou dar uma parada, porque o coração está cheio de futebol. Então a boca realmente fala do que o coração está cheio, queridos. E a palavra de Deus diz que, além disso, em Tiago 3,11, 2 tipos de água não podem jorrar da mesma fonte. Aquilo que você fala dentro da igreja tem que ser o mesmo que você fala no seu trabalho, na escola, em casa, em todos os lugares. Não dá para que dentro da igreja tenha uma linguagem santa e num jogo de futebol ter uma linguagem podre. Não dá para ter uma linguagem santa dentro da igreja, com seus colegas de escola, com seus colegas de Facebook, de whatever, ter uma linguagem corrompida. Eu disse aqui no estudo bíblico que eu desafio de vez em quando o Ministério de Louvor a falar comigo como eles falariam, falar um com os outros como falariam comigo. E no estudo bíblico eu desafiei os maridos a falarem com as esposas da mesma forma como eles falam com a pastora Cleusa. Você, marido, pode falar com a sua esposa, pode falar com a pastora Cleusa do jeito que você fala com a sua esposa. E eu falei para as mulheres, e eu gostaria de desafiar vocês, perguntar se vocês podem falar com o bispo Neto da mesma forma que vocês falam com seu marido. Na hora que a sua esposa tranca a chave no carro, eu gosto muito desse exemplo, porque homem, eu não sei o que passa na cabeça dele, eles acham que eles não trancam a chave dentro do carro. Eu falo que eu gostaria que todo homem, pelo menos uma vez na vida, trancasse a chave do carro, dentro do carro, num dia de inverno. Sério, eu estou falando para vocês algo que eu desejo mesmo. Eu sei que é ruim, eu estou expressando uma maldadezinha do coração, mas eu fico com muita raiva quando eu vejo um marido olhar para a mulher e falar, essa anta trancou a chave dentro do carro. De novo. Ana, não precisava dessa frase, Ana, de novo. Você me comprometeu agora na minha defesa. Para que essa frase de novo? Imagina, a pastora Cleusa perde seu carro emprestado e tranca a chave lá dentro. Você vai falar isso para ela? Você vai falar para ela, ô pastor, acontece, não se culpa. Que é isso? Todo mundo esquece, eu vou te ajudar. Não é? 2 linguagens. 2 linguagens. Não é? Você está andando assim, você dá uma trombada com o irmão no corredor, e é aquele que você já tem um resquíciozinho, um calinho no sapato. Oh, você está sempre nesse celular, né? Não olha para onde anda. Você dá a trombada com a pastora no celular. Ô, pastora, você está sempre trabalhando, cuidado, você pode se machucar. Né? Diferença do tratamento, não é verdade? A mocinha do Walmart que erra a sua compra no caixa. Quando chega lá no último item, ela põe double. E é logo aquele item que custa $60. Aí você fala assim, não é possível, você vai tirar. Aí ela chama o manager, né, para tirar. E aquela luzinha fica piscando. E parece que aquela luzinha pisca 1000 vezes se o manager não vê. Né? Eles deviam ter uma sirene para aquela luzinha. Eu costumo falar que só a luz não basta. Tinha que ter uma sirene. Aí você olha para a moça. Assim, desta vez eu vou arrebentar com ela. Aí você imagina que foi a pastora Cleusa que na hora de sair errou a sua marmita ali na cantina. Você vai esperar ela fazer outra. Reclamando, xingando. Da mesma boca não pode jorrar 2 tipos de água, queridos. Amém? Nós somos crentes, nós somos santos, nós não falamos palavrão. Amém? Mas nem por deslize. Dá uma martelada no dedo, morde ele, morde o outro para a dor do martelada passar. Mas não fala palavrão. Transfere a dor. Depois vocês perguntam para a pastora o que é transferir a dor, que ela explica. Outra coisa que expressa o que está no seu coração é o seu rosto. Sabia disso? A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Provérbios 15:13, para quem está anotando. Uma pessoa alegre, ela tem um semblante bonito.
Toda vez que a Bíblia diz que alguém ficou decepcionado, ficou amargurado, a Bíblia usa uma expressão interessante, fala assim, descaiu o semblante. Lá em Goiás a gente falaria assim, a espinhela do menino caiu. Está com a espinhela caída. Depois eu traduzo para vocês. É uma coisa assim triste, sabe quando o menino não quer brincar? Ele está com a espinhela caída. E a Bíblia diz isso, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então dá uma olhada para essa belezura que está do seu lado e fala assim, o coraçãozinho está alegre, hein? Aí eu te dei uma oportunidade de fazer uma declaração de amor. Amém? Tem duas coisas que são expressas no rosto de alguém com muita facilidade. A contrariedade do ego. O ego da pessoa foi contrariado, na hora o mau humor vem. O mau humor, toda vez que nosso ego é contrariado, o nosso mau humor vem. Você já imaginou se Jesus ficasse mal-humorado toda vez que o ego dele é contrariado? Ele não seria doce, não teria nenhuma criança perto dele. Tem gente que é ranzinza por natureza. Tem gente que a criança falou, tio, o que é, menino? O menino já fala, nada. Eu só queria uma balinha, tio, não quero mais não. Essa balinha sua vai vir de fel. Nós precisamos aprender a ficar alegre, ficar bem em toda e qualquer situação. Principalmente situação que nós não podemos mudar, que são 99,9% delas. Pessoa pega um trânsito, fecha a cara. O que ela vai poder fazer? Criar asa no carro, apertar o botãozinho do Batman. Nada. O que você vai fazer? Nada. Não é? Não vai botar uma sirene em cima, vai fazer, não vai fazer nada. Então, situações que nós não podemos mudar, nós precisamos entender. Eu fico com cara feia quando eu estou com fome. Se eu não estiver jejuando, deu fome, eu fico de cara feia. E aí eu ouvia muito isso, tá de cara feia para mim é fome. E realmente comigo é um caso. Mas nós precisamos ficar bem em toda e qualquer situação, amém? A terceira coisa que expressa o que está dentro do seu coração é onde está o seu tesouro. A Bíblia diz em Mateus 6:21 que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E eu pergunto para você, o que é precioso para você hoje? Não precisa me responder. Mas faz uma escala de 3 valores dentro da sua cabeça. O que é precioso para você hoje? Todo mundo fez? Primeiro, segundo, terceiro? Quantos minutos do seu dia você gasta com o primeiro? Quantos minutos do seu dia você gasta com o segundo? Quantos minutos do seu dia você gasta com o terceiro? A sua resposta da quantidade de minutos é a resposta do que é o verdadeiro tesouro. Hoje nós temos um tesouro muito interessante. Isso aqui para nós virou tesouro. Ó. Sério. Eu garanto que na hora que eu perguntei, alguém aqui colocou o celular? O meu maior tesouro é meu celular. Não. Estou falando de mim, particularmente. Ontem a pastora fez me ver quanto eu estou gastando tempo com coisa errada. Naquilo que você emprega tempo, é o seu verdadeiro tesouro. Se o Senhor for o seu verdadeiro tesouro, você emprega tempo em Deus. Em relacionamento com Ele. Se a sua família é o seu verdadeiro tesouro, os seus filhos, o seu cônjuge, você emprega tempo com eles. Mas se o seu verdadeiro tesouro for o dólar, você entrega tempo para o dólar. Nós precisamos rever a nossa escala de valores, queridos. Nós precisamos colocar as coisas no lugar certo.
Nós falamos que amamos a palavra de Deus. Na hora que pergunta, quem ama a palavra de Deus? Todo mundo levanta a mão, porque ninguém quer ficar com a mão baixa na hora dessa. Né? Mas na hora que nós gastamos tempo com ela, 5 minutos de leitura é tortura. Parece que tem alguém arrancando suas unhas, enfiando agulha debaixo dos pés. Eu já ouvi dizer, eu não aguento mais ler Bíblia. Sério, você lê muito? Sim, eu leio 1 capítulo por dia. Eu falo, uau. Não aguento mais ler Bíblia. Onde nós gastamos o nosso tempo, aí está o nosso coração. Amém? Segunda verdade que nós precisamos entender sobre o nosso coração. Nosso coração foi trocado, circuncidado, porque esses são os termos da nova aliança. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecê-lo? Não é isso que a palavra diz? Mas a palavra diz isso do coração do ímpio, daquele que nunca passou pela nova aliança. Porque segundo a nova aliança, eu vou abrir, eu vou ler Ezequiel 36. Ezequiel. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Isso são os termos da nova aliança. Quando isso aconteceu conosco? Quando? Quando nós aceitamos Jesus e nós passamos pela cruz juntamente com Cristo, nós recebemos dentro de nós o Espírito Santo e nós recebemos um novo coração. Amém? Fala isso que está da pessoa do seu lado. Você recebeu um novo coração. É inegável que você hoje não tem mais um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Mas, todavia, Romanos 6, para quem está anotando, a partir do 4 diz assim: fomos sepultados com ele, falando de Jesus, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Então, nós temos o coração trocado, nós fomos trocados. O seu coração, que era totalmente inclinado para o pecado, inclinado para o mal, inclinado para a malignidade, foi trocado. Você não tem mais esse coração. Hoje você tem um coração de carne. E dentro desse coração de carne, dentro do seu peito, dentro de você, existe algo muito maior chamado Espírito Santo de Deus. Amém? E esse Espírito Santo de Deus, hoje, ele te impulsiona a andar em novidade de vida. Então, toda hora que o Espírito de Deus assinalar para você que algo dentro do seu coração está errado, você vai fazer a opção número 2, obedecer o Espírito. Amém? Inclinar o coração para as coisas de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que se inclina para a carne, eles são carne. E eles não podem agradar a Deus e o final dá caminho de morte. Mas aquele que inclina para o Espírito, ele recebe vida. Amém? Fala para o seu irmão, opte por receber vida. Amém? Nós temos que andar em novidade de vida. E a terceira verdade sobre o coração. Há uma postura de coração que verdadeiramente agrada a Deus. Mas ela não só agrada, ela atrai a presença de Deus. Nós vimos aqui, eu falei para vocês, que parece que algumas pessoas têm um mistério com Deus, não disse isso? Falei que a gente ia acabar explicando por quê. Abre a Bíblia comigo, no Salmo 51 primeiro.
Esse texto nós vamos ler. A terceira verdade é que há uma postura de coração, há um tipo de coração que verdadeiramente agrada e atrai a Deus. Salmo 51. Todos sabem o contexto do Salmo 51? Salmo 51 foi quando Davi caiu em pecado e ele se arrepende, ele pede perdão para o Senhor. E o versículo 16, ele diz assim, vamos ler o 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém? Mateus 5,3, para o pessoal do estudo bíblico, o que está dizendo? Bem-aventurado os humildes de espírito ou de coração, porque deles é o reino dos céus. Queridos, um coração humilde, ele atrai a presença de Deus. Um coração quebrantado é irresistível para o Senhor. É como um pai. Quantos aqui são pai e mãe? Sabe quando a criança faz algo errado e merece a punição, mas você olha para ele e o arrependimento dele é verdadeiro. Não é só para não apanhar. Ele olha e fala assim, pai, mãe, me desculpa. Que a criança geralmente fala desculpa, não fala perdão. Eu não vou fazer de novo, mas é tão real que você não tem coragem de arrebentar com ele, mesmo que ele merecia. Esse tipo de postura atrai a misericórdia de Deus. Atrai a presença de Deus. Quando é real, porque o Senhor sabe quando é real. Amém? Um coração, queridos, humilde, ele tem duas características. Ele tem a ciência da sua falta de recurso. Eu disse isso aqui no estudo bíblico. O que é ter um coração humilde? Como é que você sabe se você tem um coração humilde? Você é uma pessoa humilde? Geralmente uma pessoa humilde não gosta de falar que é, né? A única pessoa humilde que eu conheço que fala que é sou eu. Geralmente uma pessoa humilde não gosta de falar que é humilde. Porque se ela falar, pega mal, né? Não é de bom tom alguém bater no peito e falar, eu sou humilde. Né? Já não, talvez não seja humilde. Mas e se for verdade, Ana? E se a pessoa falar assim, eu sou humilde, e ela é humilde mesmo? Já pensaram que há essa possibilidade? É, mas há a possibilidade. Porque, às vezes, a pessoa ser realista é um sinal de humildade. Sabia? Às vezes, você fazer algo bom e alguém te elogiar e você disser, foi eu mesmo que fiz, obrigado, toda a glória ao Senhor, é bom. Ao invés de ficar chutando o chão e falando assim, ah, sério? Então, às vezes, a realidade é bom. Mas o apóstolo Paulo é uma das pessoas que eu mais admiro com relação à humildade. Porque Paulo tinha consciência de que tudo que saía dele não vinha dele mesmo, vinha do Senhor. Paulo sabia que tudo que era bom, que saía dele, vinha do Senhor. Que todo dom perfeito vinha do Pai das luzes. Então, uma das posturas do coração humilde é saber que não tem recurso nenhum que sai dele. Se você tem um dom, foi o Senhor que te deu. Amém? Se você faz algo muito bem, melhor do que todo mundo que você conhece, foi o Senhor que te concedeu fazer isso. Amém? Se você tem algo que ninguém tem, foi o Senhor que te deu. Amém? Então, quando nós entendemos que todo recurso vem dele, o orgulho tem que cair por terra. Sabe por quê? Eu disse isso no estudo bíblico, porque se eu der um dinheiro para o Maurício gastar, eu vou dar o meu dinheiro para o Maurício. Falar, Maurício, aqui eu vou te dar $1.000 para você levar a turma para tomar sorvete. Amém? Aí imagina que ele vai olhar e falar assim, e aí, galera, estou pagando o sorvete de vocês, hein? Ele está pagando alguma coisa?
Não. De certa forma, ele está sendo o mensageiro, o canal. Se nós entendermos que nós não somos nada, nós somos canal, apenas. Canal de Deus. Fala para o seu irmão, você não tem nada em você. Como é que você vai se orgulhar? Como é que você vai se orgulhar? Imagina, né? Eu vou vestir roupa de alguém, a roupa toda nova, eu vou chegar e falar assim, olha minha roupa nova. Estou orgulhosa. Não é minha. Amém? Imagina o burrinho carregando Jesus. Aqueles aplausos, aquelas coisas todas, e ele falando assim, nossa, hoje eu estou o máximo, hein? Eu sou o burro. Sei o que deu hoje, mas até os humanos estão se prostrando diante de mim. Não baixava as burras. Tem os burros ainda, os humanos, tudo. Aí o outro pergunta para ele, né? Mas o que estava acontecendo? Ele falou, não sei, eu estava carregando um tal de Jesus. É assim, nós só somos o burrinho. Amém? Com todo respeito. E a segunda postura de um coração humilde, ele tem ciência da fonte inesgotável que é o Senhor. Onde teve aquele tem mais. É inesgotável. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós precisamos passar uma régua no nosso coração. A palavra de Deus, eu não vou entrar nesse ponto, eu nem anotei ele. Mas a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uma das coisas que mais sujam o nosso coração, presta bastante atenção nisso. São 15 para as 8? Gente, que horas são? 15 para 8, ok. Uma das coisas que mais sujam o nosso coração são problemas de relacionamento com os irmãos. São uma das coisas que mais sujam o nosso coração. Mas se nós formos limpos de coração, e é interessante que a Bíblia não começa destrinchando o assunto, ela fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Certo? Quando a Ana fizer alguma coisa comigo, e eu ficar ofendida, e eu tiver o meu coração limpo, eu vou olhar para a situação e eu vou ver quem? Deus. Eu vou ver que naquele momento Deus está provando o meu coração. Queridos, nós olhamos para Davi, nós achamos lindo Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Golias foi um teste para o coração de Davi. Davi derrubou um gigante, nem por isso ele saiu batendo no peito, falando, eu sou o cara, eu matei o gigante. A Bíblia diz que ele entrou no meio das fileiras, junto com os soldados. E quando chamaram ele para julgar, para lutar com o gigante, ele saiu do meio das fileiras, foi lá, matou o cara e voltou. Qualquer um de nós aqui hoje, eu desafio qualquer um de nós que tem algo especial para fazer, se colocar no meio das fileiras. Ou seja, se colocar entre os irmãos, não se colocar em destaque. Mas a gente chega no salto e fala, eu sou o cara que vou lutar contra o gigante. Eu fui escolhido para lutar contra ele. Ele estava entre as fileiras. Saul foi um teste para o coração de Davi. Saul foi um líder que errou na frente dele várias vezes. No entanto, ele não se levantou, ele não se rebelou contra Saul. Ele permaneceu firme na submissão, mesmo vendo Saul errar. Quantos de nós, que se o nosso líder pensar em errar, nós já crucificamos ele? Ontem a gente estava ouvindo uma palavra, uma pastora, que diz que todo líder, pelo menos uma vez por semana, ouve duas coisas. Na sexta-feira, ele ouve, como é que é? Na quinta-feira, ele ouve Hosana nas alturas. Hosana. E na sexta-feira, ele ouve crucifica-o. Que foi isso que Jesus ouviu. Nosso líder chega atrasado. Ai, que coisa, chegou atrasado. Fulano me cobra, chega atrasado. Ciclano faz aquilo. Saul foi um teste para o coração de Davi. Outro teste para o coração de Davi foi Samuel.
Samuel acreditou em Davi, mesmo quando Davi achava que ele não era nada. Mas Samuel morreu. E Davi teve que continuar. Absalão foi um teste para o coração de Davi. O filho dele traiu, fez tudo de errado. Carne da carne de Davi, sangue do sangue de Davi. Foi um teste. Mas nós queremos ter o nosso coração muito limpo, muito puro, babá, mas nós não queremos passar pelos testes de Deus. É inevitável, queridos, que pessoas ao nosso lado errem. Mas, às vezes, Deus está permitindo aquela pessoa errar pelo único, exclusivo motivo de testar o nosso coração. Apenas isso. Apenas isso. Então, nós precisamos entender isso. Que Deus coloca vários testes diante de nós para testar a postura do nosso coração. Mas somente aqueles que tiverem o coração limpo verão a Deus. Amém? Então, antes de você ficar com resquício, com problema com A, com B, com C, com fulano, que me humilhou, para começar, se você é humilde, você não é humilhado, porque não tem como humilhar um humilde. Amém? Mas que o fulano pisou no meu calo, fulano fez isso comigo, fulano cometeu uma injustiça. A palavra de Deus manda perdoar, porque não existe perdão se não tiver motivo. Amém? A palavra perdão já diz que houve uma injustiça. Mas como que eu vou perdoar? Você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ela fez. Se você soubesse, se tem que haver perdão, é porque houve injustiça. Amém, queridos? Houve injustiça, houve dívida. Nós precisamos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração.